Saramago nasceu em Azinhaga, uma região bem rural de Portugal, de uma família muito simples, uma família pobre. Inclusive, ainda na época da infância, ele perde o irmão, né, que falece, e isso marca muito a vida da família e a visão de mundo do Saramago, né, essa visão mais social que o Saramago tem. A importância do Saramago para Portugal é gigantesca. Embora Portugal tenha tido outros grandes autores conhecidos mundialmente, como Camões, Fernando Pessoa, né, o Saramago é o Prêmio Nobel de Portugal. Ele tem um alcance muito grande em termos literários no mundo. Não por ser um Prêmio Nobel, né, porque há muitos autores que ganharam o Prêmio Nobel e a gente pouco conhece, mas por ele ser... pelo impacto que a literatura dele causa mesmo, né? Ele trabalha alguns temas, digamos, polêmicos, né? Como o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Saramago mesmo diz que ele se muda de Portugal por causa desse livro, né? Pelo impacto que esse livro causa na sociedade portuguesa, bastante conservadora. Mas a literatura do Saramago, tanto a literatura, os temas do Saramago que ele desenvolve nos livros, como o modo como o Saramago escreve, né, com, digamos, uma pontuação diversificada, uma organização diversificada do texto, né, com parágrafos bem longos, faz com que a literatura do Saramago seja sempre uma literatura que incomoda, né? Ela causa sempre inquietação. Sobre a presença do Saramago na literatura portuguesa, ela também é importante porque nós temos de Portugal mais poetas, né? A literatura portuguesa começa com as cantigas trovadorescas e segue uma tradição poética sempre num ritmo muito interessante. Nunca cai a produção poética de Portugal, né? Mas o desenvolvimento da prosa não segue o mesmo ritmo. Então a gente tem ali no século XIX um Eça de Queiroz que se destaca como prosa, mas não tem uma continuidade tão forte de um outro grande autor na sequência, né? Embora a gente tenha bons autores de prosa, né, autores principalmente de romance, mas eu talvez, depois do Eça, o que a gente tenha de uma produção aí mais conhecida de prosa em Portugal é realmente o Saramago. Eu acho que é interessante destacar também que o Saramago, talvez seja um erro a gente falar do Saramago como um autor que teve impacto em Portugal, né? Porque talvez ele seja um autor que causa grande impacto como um produtor de literatura em língua portuguesa em geral, né? Assim como outros grandes autores brasileiros, por exemplo, como Machado de Assis, como João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, que foram inovadores, né, tanto no desdobramento das suas temáticas, na forma literária de prosa, como no uso da linguagem, o Saramago também causa esse impacto tão grande na produção de língua portuguesa. O Ensaio sobre a Cegueira, ele é um dos livros que está de um lado da produção do Saramago, porque o Saramago, ele mesmo, quando ele escreve sobre a obra dele, ele fala que ele faz dois movimentos. Nos primeiros livros dele, ele constrói estátuas, né? Inclusive ele fala disso quando fala, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu ainda não entendo muito bem em que sentido ele coloca o Evangelho segundo Jesus Cristo aí. E em outra parte da obra dele, ele, digamos, perfura a pedra, né? Ele vai lá e vai, né, tentar ver o que tem dentro da pedra. E ele coloca o Ensaio sobre a Cegueira nesse segundo grupo, né? No grupo em que ele já está explorando o interior da pedra, né? Que ele esculpiu a estátua. E o Ensaio sobre a Cegueira não é à toa que vira um filme hollywoodiano, né? Porque eu acho que de todas as temáticas do Saramago, por mais interessantes que sejam, o Ensaio sobre a Cegueira talvez seja o que mais causa impacto no leitor, né? Porque você pensar e tentar se imaginar naquela situação caótica, né? E a gente tentar pensar toda essa questão de onde está a nossa humanidade, né? O
que nos faz diferente dos animais, por exemplo? Eu acho que a parte do livro que causa mais impacto, principalmente se você é mulher, né? É no momento em que o corpo das mulheres entra também como moeda de troca para que se obtenha, né, o sustento mínimo, né, que é a alimentação mínima, que o grupo, aquele grupo opositor a todos os outros, né, organiza para oprimir. E eu acredito até que a cena prévia ao momento em que elas têm, né, que realmente entregar o corpo, é até mais intrigante, porque é o momento em que a gente vê que quando não é comigo, tudo bem, né? A maioria dos homens ali fala, mas se for pra gente comer, se for pra gente sobreviver, que vá, né? Vão lá, né? E entreguem os corpos. Então, assim, é bem impactante pensar, né? Que aquilo é uma coisa que é possível, né? Aquilo é algo possível. Tempo. Medida abstrata capaz de contar o passado, o presente e o futuro. Na física, o tempo é uma grandeza fundamental que mede a duração e a ordem dos eventos. Já no campo da filosofia, diversos filósofos de correntes distintas trataram do tema a partir de diferentes perspectivas. Aristóteles, por exemplo, propôs que o tempo é o número do movimento em relação ao antes e depois. O tempo, então, seria apenas o número ou a medida do movimento. Em contrapartida, 1619 anos depois, Martin Heidegger, em sua obra mais conhecida, Ser e Tempo, de 1927, pensa no tempo como passagem relativa à finitude humana. Independente das diferentes perspectivas acerca da definição, é consenso que o tempo é a mais importante das invenções humanas. Afinal, é o marcador da vida, destino do qual não é possível escapar, que está presente desde o início da vida, no nascimento, e ao partir, na morte. Porém, o que acontece então quando o tempo, antes visto, seja através do nascer do sol ou do relógio, passa a ser despercebido devido a uma cegueira branca, na qual tudo o que possuía cor passou a ser um mar de leite? No começo do ensaio sobre a cegueira, o tempo ainda existe, ou seja, a rotina, os relógios, os dias se passam como de costume. Porém, quando a cegueira se espalha, tudo muda e o tempo perde sua forma. Já na parte de dentro do manicômio, o tempo passa a ser contado não pelos ponteiros, mas pela espera, pela fome e pelo medo. Quando a gente fala de narrativa, se vocês lembrarem bem, o núcleo, na verdade, da disciplina que eu estou dando, ela prevê que o tempo é como se fosse a matéria-prima da narrativa, na verdade. Então, sem você ter um trabalho com o tempo enquanto uma espécie de massa ou material, que é moldado pelo escritor, você não tem narrativa. Então, você, na verdade, quando lê uma narrativa, você lê uma espécie de representação do tempo, acima de tudo. Agora, quando você pensa em tempo na literatura, isso significa muitas coisas diferentes. Uma delas é não o tempo enquanto material, mas o tempo enquanto tema. E aí você vai ter, por exemplo, na poesia, muitos poemas que falam sobre a passagem do tempo, inclusive simbolizando o tempo quanto uma figura mitológica, no caso do Cronos. Tá? Então, você tratar do tempo na literatura, você trata de várias formas diferentes. Entre elas, no âmbito temático. O que pode ser tratado num romance também, numa narrativa. O tempo tratado de maneira temática. Agora, a gente não pode esquecer que o tempo é a matéria-prima da narrativa. Pelo menos de acordo com o Paul Ricoeur. Então, o Paul Ricoeur, aquele cara que escreveu O Tempo e a Narrativa, né? É um livro, é uma obra de 3 volumes que tem na biblioteca de vocês aí. Vocês podem pegar para ler. Tá? Sim. Não tem como você tratar de narrativa sem você tratar necessariamente da forma como o escritor trabalha o tempo. Então você pode até chegar à conclusão de que uma obra literária ela é 100% linear, tá? Que ela é 100% em tempo real, por exemplo, certo? Você já viu aquele filme Birdman, eu acho que é com Michael Keaton, filme ruim, mas não, mas ele é gravado em tempo real, ou um bom, o 1917.
1917, que é a história de um soldado que ele tem que chegar de um ponto até o outro e mandar um recado. E aí você acompanha o filme por 1h30 dele andando em tempo real até o ponto e dando recado, sabe? Então ela é 100% em tempo real. Existe uma homologia, portanto, entre o tempo em que eu estou assistindo o filme e o tempo que está passando dentro do filme. Pode ser assim, certo? Mas você tem aí, dali até um filme que nem o Amnésia, por exemplo, que é o contrário, que é o filme contado de trás para frente, você tem ali uma infinidade de variedades. E essa variedade, o que determina ela é a criatividade do escritor, na hora que ele maneja os eventos que ele está narrando e que ele ordena do jeito que ele quer. Tá? Numa narrativa, os eventos eles prescindem da marcação abstrata do tempo. O que é a marcação abstrata? São exatamente esse código que a gente usa para dizer a hora. Um mês, semanas, dias, minutos, segundos, etc. Certo? A gente sabe que tem livros que têm a marcação do tempo bem abstrata. Então, às vezes um livro cheio de cartas e as cartas têm a data e o horário que a pessoa escreveu certinho. Um livro não precisa disso, na verdade. Por quê? Porque os próprios eventos que estão sendo narrados é uma medida de passagem do tempo. Então, se o cara fala, eu viajei, vamos supor, eu conto que eu viajei para Osasco, certo? Você sabe que eu demorei 1 hora ali de carro. Você sabe que porque esse evento dura 1 hora. Eu não preciso dizer, eu viajei por 1 hora. Você sabe que eu viajei por 1 hora. Entendeu? Então, no fundo, mesmo que não tenha a marcação abstrata do tempo, o leitor ele tem uma percepção da passagem do tempo. Ele não fica 100% seguro. Sem dúvida que não fica. Ele pode entrar num debate com outro leitor, que teve uma percepção diferente. Mesmo assim, você pensa no ensaio sobre a cegueira, você tem a percepção de quanto tempo passou. Quanto tempo será que foi ali? Talvez alguns dias, talvez uma semana. Com certeza não foi 10 anos. Tá? Mas ainda assim, eu consigo dizer mais ou menos porque os eventos revelam a passagem do tempo para mim. O tempo passa a ser então um presente contínuo. Não há passado, não há futuro, há apenas sobrevivência. Quando os cegos finalmente saem de lá, o tempo volta, mas não como antes. Pode-se dizer então que o tempo, em ensaio sobre a cegueira, seria o tempo da consciência humana, o tempo que resistiria mesmo quando o mundo inteiro escurece. Pode seguir. Vocês vão ter tipo uma espécie de making off, né? Ficou até com blur na câmera. Pronto. Nossa, era desse jeito que eu tava imaginando as filmagens. Poxa. Você tem uma Sofia também, né? Sobre a presença do Saramago na Ele tão fofinho, tá parecendo o Arnaldo, velho. O que você falou? Não parecia o Arnaldo, ó, fofinho. Porque ele sabe, né? E a senhora então, Portugal, né, mamãe? Caramba, não tem nem que... Por que vocês estão me gravando? Você, na verdade, quando leu a narrativa, você... Então, Ali, ó, já que você começou a me dirigir, então eu vou incorporar o autor. vai. O tempo é fundamental.